Parábola de Jesus explicada. A semente e o milagre que nasce no silêncio. Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas nada muda? Já orou, já decidiu, já tentou, já plantou? E ainda assim tudo parece parado? Existe um tipo de silêncio que inquieta a alma. Um silêncio que parece ausência. Um silêncio que dá a impressão de que Deus não está se movendo. Mas e se justamente nesse silêncio estiver acontecendo o maior milagre da sua vida? A maioria das pessoas acredita que milagre é algo barulhento, algo imediato, algo visível, algo que explode diante dos olhos. Mas Jesus contou uma parábola que desconstrói completamente essa expectativa. Em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, ele diz que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda noite e dia, e a semente brota e cresce sem que ele saiba como. A terra produz por si mesma, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Jesus está dizendo algo profundamente revolucionário. O crescimento mais importante acontece enquanto você não está vendo. Essa verdade confronta nossa ansiedade moderna. Vivemos na cultura da velocidade, do resultado imediato, da validação instantânea. Se não vemos mudança rápida, pensamos que falhamos. Se não há sinais claros, acreditamos que nada está acontecendo. Se o céu parece silencioso, imaginamos que fomos esquecidos. Mas a parábola da semente revela que o silêncio não é ausência de ação. É ambiente de transformação. A semente precisa do escuro para germinar. Precisa do invisível para criar raízes. Precisa do tempo para romper a casca. Se você arrancar a terra para verificar se ela está crescendo, você interrompe o processo. E talvez essa seja a razão de tantos abandonarem sonhos, desistirem de orações e desacreditarem de promessas. Eles confundem silêncio com fracasso, confundem espera com estagnação, confundem invisibilidade com inutilidade. Jesus quer reeducar nossa percepção. Ele nos ensina que o reino de Deus opera em uma lógica diferente. Ele cresce sem alarde. Ele amadurece no secreto. Ele se fortalece antes de aparecer. José foi vendido como escravo e esquecido no cárcere antes de governar o Egito. Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar das ovelhas antes de assumir o trono. A própria gestação de Jesus ocorreu em silêncio, longe dos palácios, longe da exposição. O céu trabalha no oculto antes de revelar no público. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez tenha plantado uma decisão de mudança. Talvez tenha iniciado um novo ciclo espiritual. Talvez tenha abandonado um pecado silenciosamente. Talvez esteja orando por algo que ainda não aconteceu. E a pergunta que ecoa dentro de você é: será que vale a pena continuar? Essa parábola responde com firmeza: vale. Porque enquanto você dorme, algo está acontecendo. Enquanto você continua fiel, algo está se organizando. Enquanto você permanece plantando, Deus está operando na dimensão que seus olhos não alcançam. Mas aqui está o ponto decisivo. A semente precisa permanecer na terra. Ela não pode ser desenterrada pela dúvida. Ela não pode ser sufocada pela pressa. Ela não pode ser abandonada no meio do processo. O milagre que nasce no silêncio exige confiança no invisível. Antes de avançarmos, permita que esta breve oração alinhe seu coração com essa verdade. Senhor, ajuda-me a confiar quando não vejo. Dá-me paciência para permanecer enquanto o teu milagre cresce em silêncio. Deixe que essas palavras criem raízes dentro de você. No próximo capítulo, vamos mergulhar na primeira grande revelação dessa parábola. Por que Deus escolhe trabalhar onde os olhos não alcançam e como o invisível pode ser o maior sinal de que algo extraordinário está em curso? A lei do invisível. Por que Deus trabalha onde os olhos não alcançam? A primeira verdade que Jesus revela na parábola da semente é desconfortável para a nossa natureza ansiosa. O crescimento mais importante acontece fora do campo de visão. A semente é lançada na terra e desaparece. Não há aplausos, não há sinais imediatos, não há confirmação externa. Apenas silêncio, apenas escuridão,
apenas tempo, e ainda assim, é exatamente ali que o milagre começa. Existe uma lei espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Ele forma antes de expor. Ele fortalece antes de promover. Ele aprofunda antes de elevar. A semente precisa romper internamente antes de romper externamente. Se o rompimento acontece apenas por fora, sem estrutura interna, o crescimento não se sustenta. Em 1º livro de Samuel, capítulo 16, Davi é ungido rei diante de sua família, mas logo após a unção, ele não vai para o palácio. Ele volta para o campo, volta para o anonimato, volta para as ovelhas. A unção foi visível, o preparo foi invisível, e é no invisível que Deus molda o caráter que sustenta a promessa. Se Davi tivesse ido direto ao trono, sem o silêncio do campo, sua história teria sido diferente. José, no livro de Gênesis, recebeu sonhos grandiosos ainda jovem, mas passou anos no anonimato, na casa de Potifar e depois no cárcere. O cárcere não era atraso, era formação, era raiz sendo aprofundada, era estrutura sendo construída. O governo do Egito começou no silêncio da prisão. O trono começou na escuridão. Essa é a lei do invisível. Antes do fruto, a raiz. Antes da exposição, a estrutura. Antes do reconhecimento, a maturidade. Mas a raiz não é glamurosa. A raiz não aparece nas fotos. A raiz não é celebrada. Ela cresce embaixo da terra, escondida, silenciosa, profunda. E quanto mais profunda a raiz, mais estável a árvore. Quanto mais invisível o processo, mais sólido o resultado. Deus não tem pressa porque Ele trabalha para a permanência, não para espetáculo. O problema é que nós queremos sinais rápidos, queremos evidências externas, queremos confirmação visível de que algo está acontecendo. E quando não vemos, começamos a duvidar. Quando não percebemos movimento, pensamos que fomos esquecidos. Quando não há resposta imediata, imaginamos que erramos o caminho. Mas Jesus, ao contar essa parábola, está ensinando que o invisível não é ausência. É estratégia divina. A semente não está parada. Ela está se transformando. Ela está rompendo por dentro. Ela está criando uma estrutura que ainda não pode ser vista. E se você tentar interromper esse processo por ansiedade, você destrói aquilo que ainda está sendo formado. Essa verdade também aparece no Salmo capítulo 1, onde o justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore só permanece firme porque suas raízes estão profundas. Raízes profundas se formam no oculto. A força que sustenta a vida nasce onde ninguém observa. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez ninguém esteja vendo sua luta silenciosa. Talvez ninguém esteja reconhecendo sua perseverança. Talvez suas orações pareçam não gerar efeito imediato. Talvez suas decisões estejam sendo testadas pelo tempo. Mas se você plantou no solo certo, se você confiou em Deus, se você decidiu permanecer, algo está acontecendo sob a superfície. O invisível é o lugar onde Deus constrói aquilo que ninguém pode destruir depois. E aqui está uma pergunta que precisa ser feita com coragem. Você está disposto a permanecer no processo invisível, mesmo sem aplausos? Está disposto a continuar fiel quando ninguém está vendo? Está disposto a confiar quando ainda não há evidência? Porque no próximo capítulo, vamos mergulhar em algo ainda mais desafiador: o fato de que o homem da parábola dorme enquanto a semente cresce. E isso revela uma dimensão da confiança que muitos ainda não compreenderam. O milagre que não depende do controle humano. Jesus acrescenta um detalhe que muda completamente a nossa compreensão do processo. O homem lança a semente e depois dorme. Ele acorda, vive seus dias, e a semente continua crescendo sem que ele saiba como. Essa frase é poderosa. Cresce sem que ele saiba como. O milagre não depende do entendimento humano. Não depende do controle humano. Não depende da vigilância constante do homem. Depende da vida que já está dentro da semente.
Aqui está uma das maiores tensões da fé. Nós queremos controlar o que só Deus pode conduzir. A parábola revela que existe uma parte que nos cabe e uma parte que pertence exclusivamente a Deus. Cabe ao homem plantar, cabe ao homem permanecer, cabe ao homem confiar. Mas o crescimento não está sob sua manipulação. O rompimento da semente, a formação das raízes, o surgimento da vida, tudo isso acontece em uma dimensão que escapa à lógica humana. O homem dorme, Deus trabalha. Essa verdade confronta nossa necessidade de controle. Queremos saber quando vai acontecer. Queremos entender o processo. Queremos calcular o tempo. Queremos antecipar o resultado. Queremos garantir que tudo sairá como planejado. Mas Jesus está ensinando que o reino de Deus não opera sob ansiedade. Ele opera sob confiança. Em Atos, capítulo 12, Pedro está preso, aguardando execução. A igreja ora, mas não tem como controlar a situação. Naquela noite, enquanto Pedro dorme acorrentado entre soldados, um anjo do Senhor entra na prisão e o liberta. Pedro não forçou a porta, não quebrou as correntes. Ele dormia. Deus agia. A libertação aconteceu na dimensão invisível da intervenção divina. Essa é a mesma lógica da semente. O homem planta e descansa, não porque é irresponsável, mas porque entende que há limites para sua atuação. Fé não é ansiedade espiritualizada. Fé é confiança ativa. É fazer o que precisa ser feito e entregar o restante a Deus. Muitos vivem exaustos porque tentam produzir resultados que não dependem deles, tentam acelerar processos que exigem maturação, tentam forçar portas que só Deus pode abrir, tentam manipular circunstâncias que pedem entrega, e nesse esforço contínuo, perdem a paz. A parábola ensina que o crescimento saudável inclui descanso. O homem dorme porque confia na capacidade da terra de cumprir sua função. Da mesma forma, você só descansa quando confia que Deus está operando, mesmo quando você não vê. Isso não significa passividade. O homem plantou, ele agiu, ele foi intencional, mas ele não se tornou obcecado pelo processo. Ele não cavou a terra toda noite para verificar se algo estava acontecendo. Ele não arrancou a semente para medir seu progresso. Ele não viveu inquieto tentando controlar o invisível. Talvez você esteja vivendo exatamente essa tensão. Você já plantou, já tomou decisões corretas, já iniciou mudanças, já entregou algo a Deus, mas continua inquieto, tentando controlar o tempo, tentando entender cada detalhe, tentando antecipar o desfecho. E isso está roubando sua paz. O milagre que nasce no silêncio exige uma fé que descansa. Jesus está dizendo que a terra produz por si mesma. Isso significa que Deus já colocou dentro do processo a capacidade de gerar fruto. A vida está embutida na promessa. O crescimento está programado na semente. O que você precisa fazer é permanecer. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais profunda. Por que o silêncio parece tão difícil? Por que confiar no invisível nos confronta tanto? Porque no silêncio, nossa fé é testada. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. O silêncio como laboratório da fé. O silêncio é o lugar onde a fé deixa de ser discurso e se torna realidade. Enquanto há sinais visíveis, enquanto há respostas imediatas, enquanto há confirmações externas, a fé ainda está confortável. Mas quando o céu parece calado, quando o tempo se estende e nada muda diante dos olhos, algo profundo começa a acontecer dentro do coração. O silêncio se transforma em laboratório. É ali que a confiança é purificada. É ali que a motivação é revelada. É ali que se descobre se a fé estava baseada em resultados ou em relacionamento. Na parábola da semente, Jesus não descreve o momento exato do crescimento. Ele apenas afirma que ele acontece. Não há explicação técnica. Não há cronograma detalhado. Não há indicadores visíveis. Apenas a certeza de que a vida está operando no invisível. Esse detalhe revela uma dimensão essencial. O silêncio é parte do método divino. Deus não trabalha apenas através de manifestações claras,
mas também através da ausência aparente de movimento. Abraão recebeu uma promessa extraordinária. Em Gênesis capítulo 12, Deus declara que faria dele uma grande nação. Mas o cumprimento da promessa levou anos. O silêncio entre a promessa e o nascimento de Isaque não foi abandono. Foi formação. Foi amadurecimento. Foi refinamento da fé. Se a promessa tivesse sido cumprida imediatamente, a profundidade da confiança não teria sido construída. Ana, em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, orava no templo com lágrimas silenciosas. Anos de esterilidade criaram um ambiente de dor e expectativa. O silêncio de Deus não significava rejeição. Significava preparação para algo maior do que ela imaginava. Quando Samuel nasce, ele não é apenas resposta de oração. Ele se torna instrumento de transformação para toda uma geração. O silêncio é desconfortável porque nos coloca diante de nós mesmos. Sem distrações, sem evidências externas, somos confrontados com nossas motivações mais profundas. Continuamos plantando mesmo sem ver? Permanecemos confiando mesmo sem sinais? Persistimos na obediência mesmo quando ninguém reconhece? A cultura moderna ensina que resultado é prova de valor. Mas Jesus ensina que perseverança é prova de fé. O laboratório do silêncio revela se estamos servindo a Deus apenas pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Quando a semente está debaixo da terra, ninguém aplaude, ninguém celebra, ninguém valida. E ainda assim, ela cresce. O crescimento não depende da aprovação externa. Talvez você esteja atravessando um período assim. Um tempo onde parece que suas orações ecoam no vazio. Onde decisões corretas não produziram frutos imediatos, onde a fidelidade não gerou reconhecimento, onde o processo parece longo demais. Mas é justamente nesse lugar que sua fé está sendo aprofundada, não para provar algo a Deus, mas para revelar a você mesmo a força que está sendo construída. O silêncio não é o fim do milagre, é o início do enraizamento. É o momento onde Deus trabalha em áreas que você nem sabia que precisavam ser ajustadas. É quando o caráter é alinhado, quando a confiança se torna independente das circunstâncias, quando a fé deixa de ser emoção e passa a ser convicção. E aqui é importante criar um marco espiritual coletivo. Se essa palavra tocou sua vida e você decide permanecer mesmo no silêncio, curta o vídeo e escreva nos comentários: eu confio no que Deus está fazendo no invisível. Essa declaração não é apenas interação, é posicionamento. É dizer ao seu próprio coração que você não vai desenterrar a semente por ansiedade. Antes de seguirmos adiante, faça comigo esta breve oração. Senhor, fortalece minha fé no silêncio, que eu permaneça firme mesmo quando não vejo movimento. Permita que essa oração se torne raiz dentro de você. No próximo capítulo, vamos compreender por que as raízes invisíveis são mais importantes do que os frutos visíveis e como essa estrutura oculta sustenta milagres que permanecem. Raízes. Antes de frutos, a estrutura invisível que sustenta o milagre. Toda árvore que impressiona pelos frutos começa por algo que ninguém vê, raízes profundas. Antes da primeira folha romper o solo, antes da primeira espiga aparecer, antes de qualquer sinal externo de crescimento, a semente está trabalhando embaixo da terra, expandindo uma estrutura que sustentará tudo o que virá depois. Jesus, ao falar que primeiro surge a erva, depois a espiga e depois o grão cheio, revela que o processo é progressivo. Mas antes mesmo da erva, a raiz. E a raiz é invisível. Esse é um princípio espiritual que muitos ignoram. Queremos frutos sem raiz. Queremos resultados sem profundidade. Queremos visibilidade sem preparo. Mas Deus trabalha de forma inversa. Ele aprofunda antes de expor. Ele fortalece antes de promover. Ele consolida antes de revelar. No Salmo capítulo 1, o justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. A chave não está apenas no fruto, mas no local onde a árvore está plantada. A raiz está ligada à fonte.
É essa conexão invisível que sustenta a estabilidade visível. Quando a tempestade vem, não é o tamanho do fruto que mantém a árvore em pé, mas a profundidade da raiz. Jesus mesmo viveu essa lógica. Antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias no deserto. Antes dos milagres visíveis, houve silêncio, jejum, confronto e preparação. O deserto foi raiz. A cruz foi raiz. A ressurreição foi fruto. A estrutura invisível sustentou o impacto eterno. Muitos desistem porque confundem demora com falha. Não percebem que Deus está aprofundando algo essencial. Raiz é caráter. Raiz é disciplina. Raiz é integridade. Raiz é intimidade com Deus. Raiz é convicção formada no secreto. Sem raiz, o primeiro vento derruba. Sem raiz, o primeiro elogio corrompe. Sem raiz, o primeiro sucesso desestrutura. A semente precisa romper por dentro antes de aparecer por fora. Esse rompimento interno é doloroso. Exige pressão. Exige permanência. Exige tempo. Mas sem ele, não há sustentação. Talvez você esteja atravessando exatamente essa fase. Não há fruto visível, mas há profundidade sendo construída. Não há reconhecimento externo, mas há maturidade sendo desenvolvida. Não há evidência imediata, mas há força sendo formada. A raiz cresce em direção à água. Ela busca fonte. Ela se expande silenciosamente. E quanto mais profunda, mais segura. A vida espiritual segue a mesma lógica. Quanto mais profunda sua conexão com Deus, menos você depende das circunstâncias externas para se manter firme. Quanto mais enraizado, menos vulnerável às oscilações da vida. Aqui está uma pergunta essencial. Você está disposto a permitir que Deus aprofunde suas raízes antes de revelar seus frutos? Porque muitas vezes o que parece atraso é proteção. O que parece invisibilidade é estrutura. O que parece silêncio é consolidação. Se você tentar acelerar o processo, pode comprometer a permanência do resultado. Se arrancar a semente para verificar o progresso, interrompe o crescimento. A ansiedade é inimiga da raiz. A confiança é sua aliada. Permita que esta oração fortaleça seu interior. Senhor, aprofunda minhas raízes em Ti, que minha vida seja sustentada por uma fé que não depende de aplausos. Deixe que essas palavras encontrem eco dentro de você. No próximo capítulo, vamos enfrentar um dos maiores desafios da fé moderna, a ansiedade pelo tempo. Porque a semente respeita estações, mas o coração humano quer colheita imediata. O tempo de Deus e a ansiedade humana. Existe uma tensão constante entre o ritmo do céu e o ritmo da humanidade. A semente cresce no tempo certo, mas o coração humano quer resultado imediato. A terra respeita processos, mas nós queremos atalhos. A natureza obedece estações, mas nossa ansiedade ignora ciclos. Jesus, ao dizer que primeiro vem a erva, depois a espiga e depois o grão cheio, está nos ensinando que o reino de Deus tem ritmo próprio. E esse ritmo não se curva à pressa humana. Vivemos na geração do instantâneo. Respostas rápidas, entregas no mesmo dia, aprovação imediata, mensagens respondidas em segundos. Tudo acontece rápido, e o que demora parece errado. Essa mentalidade infiltra-se na vida espiritual. Oramos hoje esperando resposta amanhã. Plantamos hoje esperando colheita na próxima semana. Decidimos mudar hoje esperando transformação completa no próximo mês. Quando isso não acontece, a dúvida se instala. Mas Eclesiastes capítulo 3 declara que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de construir e tempo de derrubar. O problema não é o tempo de Deus. O problema é nossa resistência ao tempo de Deus. A ansiedade nos faz acreditar que demora é sinal de falha, mas muitas vezes demora é sinal de maturação. Os discípulos experimentaram essa tensão. Em Atos capítulo 1, Jesus ordena que permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder.
não define o dia exato, não apresenta cronograma, apenas diz para esperar. A promessa do Espírito Santo já havia sido declarada, mas o cumprimento exigiu permanência. Em Atos capítulo 2, quando o tempo se cumpriu, o Espírito veio. O derramar não foi atrasado, foi alinhado. O tempo de Deus não é lento, é preciso. Ele não responde antes da estrutura estar pronta. Ele não entrega fruto antes da raiz estar firme. Ele não promove antes do caráter estar consolidado. A ansiedade tenta forçar etapas, mas o crescimento saudável respeita sequência. A semente não pula da terra direto para o fruto. Existe um intervalo invisível entre plantar e colher. Esse intervalo é o lugar onde muitos desistem, porque não há evidência visível, porque não há confirmação externa, porque parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente nesse intervalo que o processo mais importante está ocorrendo. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, um período onde parece que tudo está parado, um momento em que as promessas ainda não se manifestaram, um espaço entre plantar e colher. A tentação é acelerar, tomar decisões precipitadas, abandonar o solo, questionar o propósito. Mas o tempo não é inimigo do milagre, ele é parte do milagre. A ansiedade é fruto da necessidade de controle. Queremos saber quando, como e de que maneira, mas a fé verdadeira aceita caminhar sem mapa detalhado. Confia no caráter de Deus mais do que no calendário humano. Descansa na convicção de que o que foi plantado em obediência não será perdido. Há uma diferença entre espera passiva e espera ativa. A espera passiva paralisa. A espera ativa permanece fiel. Continua regando, continua confiando, continua alinhando o coração, continua obedecendo. O homem da parábola dorme, mas não abandona o campo. Ele confia no processo sem abandonar o compromisso. Permita que esta oração realinhe seu interior. Senhor, ensina-me a respeitar teu tempo. Livra-me da pressa que destrói processos e dá-me paz para permanecer. Deixe que essa verdade se torne âncora dentro de você. No próximo capítulo, veremos como a colheita acontece de forma gradual e por que cada etapa do crescimento carrega um propósito específico que não pode ser ignorado. A colheita que vem de forma gradual. Jesus descreve o crescimento da semente de maneira progressiva. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Essa sequência não é apenas agrícola, é espiritual. Ele está revelando que o milagre não explode de uma vez. Ele se constrói em fases. Cada etapa carrega valor próprio. Cada fase é necessária. E ignorar isso é desrespeitar o processo. Primeiro a erva, um sinal pequeno, frágil, quase imperceptível. Algo que ainda não se parece com colheita. A erva não é fruto, é apenas evidência de que a vida começou a aparecer. Muitas vezes, o que Deus faz em nossa vida começa assim: pequenas mudanças internas, novos pensamentos, uma decisão mais madura, um hábito ajustado, uma oração mais sincera. Não é transformação completa, mas é sinal de que algo está brotando. Depois a espiga, estrutura mais visível. Algo começa a tomar forma. Ainda não é o grão cheio, ainda não é o resultado final, mas já é crescimento consistente. Na vida espiritual, isso se traduz em caráter mais firme, disciplina mais constante, estabilidade emocional maior. O milagre ainda está em desenvolvimento, mas já existe maturidade visível. Depois o grão cheio na espiga, a colheita completa, o fruto maduro. O resultado que antes era invisível agora se torna evidente. Mas repare, se alguém exigisse o grão cheio no estágio da erva, destruiria o processo. Se tentasse colher na fase da espiga, comprometeria o resultado final. A maturidade exige sequência. Esse princípio aparece também nas cartas de Paulo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. A obra começa, cresce e é completada. O crescimento espiritual não é instantâneo, é progressivo. A ansiedade frequentemente nos faz desprezar a fase da erva.
queremos o fruto final. Mas Deus celebra cada estágio. Ele vê valor no início pequeno. Ele honra o processo gradual. Ele acompanha cada transformação interna. O que para você parece pouco, para Deus, é evidência de fidelidade. Talvez você esteja na fase da erva. Pequenas mudanças que ninguém percebe. Pequenos avanços que não impressionam. Pequenas vitórias silenciosas. Não despreze essa fase. Ela é sinal de vida. Talvez você esteja na fase da espiga. Já há consistência, mas ainda não é a colheita final. Permaneça. O processo está avançando. O problema surge quando comparamos nosso estágio com o fruto de outros. Olhamos para árvores maduras e esquecemos que também passaram pela fase invisível. Cada árvore tem seu tempo. Cada vida tem sua estação. Cada processo tem seu ritmo. O milagre que nasce no silêncio não chega de forma abrupta. Ele amadurece. Ele se fortalece. Ele se torna sustentável. E quando chega o tempo da colheita, ela não é frágil. Ela é consistente. Aqui surge uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você está disposto a valorizar sua fase atual, mesmo que ela ainda não pareça grandiosa? Porque a fase desprezada pode ser exatamente a que sustenta seu futuro. Permita que esta oração consolide essa verdade dentro de você. Senhor, dá-me discernimento para reconhecer cada etapa do meu crescimento, que eu não despreze o começo pequeno, nem apresse o fruto maduro. Deixe que essas palavras criem estabilidade no seu interior. No próximo capítulo, vamos enfrentar a pergunta decisiva que encerra essa jornada. O que você está disposto a continuar cultivando, mesmo sem ver resultado imediato? A colheita que revela o que foi cultivado no secreto. Quando Jesus conclui a parábola dizendo que, assim que o fruto está maduro, o homem lança a foice porque chegou a colheita, ele revela algo inevitável. O que foi cultivado no silêncio, um dia se torna visível. O invisível não é eterno. Ele é fase. A colheita chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. A terra não produz aquilo que não recebeu. A semente determina o tipo de fruto. Se você plantou fé, colherá confiança. Se plantou perseverança, colherá maturidade. Se plantou obediência, colherá estabilidade. Se plantou ansiedade, colherá inquietação. A colheita não é surpresa para Deus. Ela é consequência do cultivo. Essa verdade ecoa em Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde Paulo afirma que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é ameaça, é princípio, não é punição, é coerência espiritual. O que nasce no silêncio não é aleatório, é resultado de escolhas diárias invisíveis. O rico insensato da parábola em Lucas capítulo 12 acumulou bens, ampliou celeiros e planejou descansar. Mas não cultivou o propósito eterno. Sua colheita revelou o vazio. Já o agricultor fiel da parábola da semente cultivou paciência, confiança e permanência. Sua colheita revelou vida madura. A colheita também revela a qualidade das raízes. Quando o fruto aparece, ele expõe o que foi trabalhado no secreto. Ninguém vê as raízes, mas todos veem os frutos. Ninguém acompanha cada oração silenciosa, cada decisão difícil, cada renúncia invisível. Mas um dia o resultado se manifesta. Talvez você esteja no meio do processo. Talvez ainda não veja fruto. Talvez esteja regando, esperando, confiando. Não desanime. A colheita chega para quem permanece, não para quem desenterra a semente, não para quem abandona o campo, mas para quem confia no ciclo completo. Aqui está a pergunta decisiva desta jornada. O que você está cultivando hoje que será revelado amanhã? Suas escolhas silenciosas estão alinhadas com o tipo de fruto que deseja colher? Sua rotina invisível sustenta o futuro que você espera? Porque o milagre que nasce no silêncio não é apenas obra divina. Ele também é resposta à fidelidade humana. Se essa palavra fortaleceu seu coração e você decide continuar cultivando fé mesmo no silêncio, escreva nos comentários: eu permaneço confiando no processo de Deus. Essa declaração
sela seu compromisso com o crescimento invisível. E se esta mensagem trouxe clareza e paz ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar no processo e inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua fé através das parábolas de Jesus. Cada palavra aqui é uma semente, e quanto mais você se expõe à verdade, mais sua vida floresce. O milagre que nasce no silêncio não falha. Ele amadurece, ele se fortalece, ele se revela no tempo certo. Continue plantando, continue confiando, porque aquilo que Deus começa no invisível, ele conclui com fruto abundante.